Boa tarde, queridos alunos do oitavo e nono ano. Esse vídeo aqui é para mostrar um pouquinho do conteúdo sobre raízes, referentes à atividade que eu mandei para vocês, nessa semana. Então esse vídeo é para auxiliar vocês a resolver essa atividade, ok? Então, a parte da matemática que estuda raízes é a radiciação, ok? Então, eu coloquei aqui a forma geral de uma raiz, aqui ó, forma geral, em que o n é chamado de índice da raiz, o desenho aqui ó, é chamado de radical, o valor que vai dentro da raiz, dentro do radical, é chamado de radicando, e o resultado é chamado de raiz, ok? Quando a gente tem o n aqui em cima, a gente chama de raiz enésima, mas só para dizer que ela é geral aqui, ó, que o índice é n, a gente não conhece o índice dela. Na atividade a gente vai tratar de raiz quadrada, ok? Então, na raiz quadrada tem algumas situações que a gente precisa esclarecer. Então, na raiz quadrada, o índice da raiz não aparece, ou seja, não vai ter nada aqui em cima, no lugar do n não vai aparecer nada. Como aqui, ó, não aparece. Tá? Então, sempre que não aparecer, significa que o índice da raiz é 2. Então, é uma raiz quadrada. Ok? Como é que funciona a resolução de raiz? A raiz quadrada de um valor é a gente encontrar um número que elevado ao quadrado vai dar o valor que está dentro da raiz, que no caso vai estar dentro do radical, que é o nosso radicando. Vocês já vão entender isso logo em seguida quando eu começar a explicar. Aqui, ó, quando o radicando é positivo, ou seja, quando o número que está dentro da raiz aqui ele é positivo, teremos sempre duas respostas, uma positiva e outra negativa. O número, o algarismo do número é o mesmo, tá? A resposta vai ser a mesma, só que vai valer tanto a resposta desse número positiva quanto a negativa. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 64 é mais e menos 8, ou seja, serve tanto 8 positivo quanto 8 negativo, pois aqui ó, eu tenho que encontrar um valor que elevado ao quadrado vai dar o 64. E esse valor é o 8, ó, porque 8 elevado ao quadrado vai dar 8 vezes 8, que vai dar 64. 8 positivo, elevei ao quadrado, mais com mais vai dar mais. Sinais iguais é positivo. Isso aqui é a regrinha de sinais, que entra em 3 situações. Multiplicação, que é o caso aqui, divisão e parênteses com sinais consecutivos. Então, sinais iguais, positivo. Agora aqui, ó, se eu pegar o 8 negativo e elevar ao quadrado, com 8 dentro do parênteses, porque se eu elevo o número negativo ao quadrado, o negativo e o número devem estar dentro do parênteses. Então, eu vou repetir o menos 8 duas vezes, a regrinha da potenciação que a gente já aprendeu. Então, eu vou repetir o menos 8, que é a base, o número de vezes que aparece aqui no expoente, que é duas vezes. Então, menos 8 vezes menos 8. Menos com menos vai dar mais, 8 vezes 8, 64 positivo, que é o mesmo valor que está aqui dentro da raiz. Então, tenho duas possibilidades, né? Pegar o 8 positivo e elevar ao quadrado, que vai dar o 64, que está aqui dentro da raiz, e pegar o menos 8, que é 8 negativo, elevar ao quadrado, eu também vou obter 64 positivo. Ok? Como vocês viram, e eu botei na observação a seguir ali, não tem como eu pegar um número e elevar ao quadrado e obter um resultado negativo. Tá? Sempre vai dar positivo e é por isso que funciona os dois resultados aqui. Ok? Quando o radicando é negativo, ou seja, quando o número que está aqui dentro é negativo, então teremos como resultado o conjunto vazio. Isso dentro do conjunto dos números reais. A gente está trabalhando com números reais, que engloba o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais também. Ok? Não tem nada a ver com números complexos lá,
que vocês vão estudar no ensino médio, ok? Então, sempre que tiver dentro do radicando de uma raiz quadrada, ou qualquer raiz de índice par, sempre que tiver um valor negativo, o resultado sempre vai dar conjunto vazio. O símbolo que representa conjunto vazio é um círculo cortado, não é um zero cortado, é um círculo cortado. Então, raiz quadrada de menos 64, ó, aqui eu peguei positivo, aqui negativo, vai dar conjunto vazio, resultado totalmente diferente, pois jamais um número qualquer elevado ao quadrado terá resultado negativo, independente do seu sinal. Não importa se é positivo, que é o caso aqui, deu 64 positivo, não importa se é negativo, aqui ó, menos 8 elevado ao quadrado deu 64 positivo também. Então a gente não vai obter valores negativos, então não tem como eu chegar no número que é elevado ao quadrado vai dar menos 64. Não existe essa possibilidade, então ela está descartada. A gente não tem resposta, portanto a gente coloca conjunto vazio, ok? Então vamos partir para alguns exercícios aí bem simples e práticos. Aqui eu tenho alguns exercícios bem rapidinhos para a gente fazer. Né? Por exemplo, aqui, ó, o 1 é raiz quadrada de 9. Então, eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 9. Ou qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Isso está na tabuada, é multiplicação de números iguais. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Esse número é o 3. Só que a gente sabe que, como o radicando aqui é positivo, ó, tem duas respostas. Vale tanto 3 positivo quanto 3 negativo. Agora aqui, raiz quadrada de 0. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0? Se eu quero que uma multiplicação dê resultado 0, pelo menos um dos valores que eu estou multiplicando, pelo menos um, deve ser igual a 0. Então, como eu estou multiplicando números iguais, eu tenho que raiz quadrada de 0 é 0. Porque 0 vezes 0 vai dar 0. Agora, será que eu coloco mais e menos na frente do 0? Não. Quando acontece de o resultado ser 0, a gente não coloca mais e menos porque 0 a gente considera que é um número sem sinal. Ele não precisa de sinal. Né? Então, ninguém comemora que ganhou R$0 na loteria, né? E ninguém chora porque perdeu R$0 na rua. Então, por isso a gente não coloca nem positivo nem negativo. Raiz quadrada de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1? É 1. 1 vezes 1 é 1. E serve tanto um positivo quanto negativo. Porque 1 vezes 1 vai dar 1 e menos 1 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, também vai dar um positivo. Raiz quadrada de 400. E agora? Raiz quadrada de 400 não tem um número na tabuada de 0 a 10 que vai dar esse valor aí. Eu tenho que encontrar o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 400. No caso, a gente está lidando com o número 20. E eu vou mostrar como a gente chega, quando a gente não consegue resolver de cabeça, como a gente chega no 20. E lembrando que como o radicando é positivo, serve tanto mais e menos. Serve tanto 20 positivo quanto 20 negativo. O 5 aqui, ó, raiz quadrada de menos 10. Raiz quadrada de 10, ela existe. Né? Raiz quadrada de 10 é um valor. Não é um valor exato, mas existe esse valor. Só que, observando, o radicando é negativo. E a gente já viu anteriormente que quando o radicando é negativo, a gente não tem como chegar no menos 10. Então, a resposta disso aqui, conjunto vazio. Não tem como resolver. Não é inexistente, tá? É conjunto vazio. Também não é zero. Zero é uma resposta. Zero está aqui, ó. Zero é uma resposta de raiz quadrada de zero. Então, conjunto vazio, lembrando, é um círculo cortado e não é um zero cortado. Agora, raiz quadrada de 128. Essa eu não coloquei na atividade, mas é interessante a gente saber como é que a gente
resolve raiz quadrada de 128. Não é uma raiz exata, mas a gente pode simplificar. Lembra que eu falei do 400? Então, como é que a gente resolve, né, do 400? A gente pega aqui, ó, vou pegar o 400 e vou fatorar o 400. Vou fazer a fatoração dele. Vou dividir pelos números primos. Então, esse traço aqui indica uma divisão. Estou separando entre dois lados. Aqui são os resultados. Eu quero chegar no 1. E aqui eu vou colocar os números primos que dividem o 400, sempre utilizando o menor possível. Lembrando que números primos são números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, portanto, eles têm exatamente 2 divisores, que é o caso aqui do 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19 e assim vai. Ok? Esses são os números primos. A gente sempre que vai fazer fatoração, a gente sempre usa o menor possível até não conseguir mais usar ele. Aí a gente passa para o próximo. Como 400 é um número par, a gente vai dividir ele por 2. 400 dividido por 2 vai dar 200. O 200, que é o resultado aqui, a gente vai dividir por 2 de novo, que vai dar 100. 100 dá para dividir por 2 aqui, que vai dar 50. 50 é um número par, dá para dividir por 2, que vai dar 25. 25 não dá para dividir por 2. Então, o 2 é o menor primo, não dá mais para dividir. Vamos tentar, por 3. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que compõem esse número, o número 25 é composto pelos algarismos 2 e 5, se a soma desses algarismos gerar um número que dá para dividir por 3, eu consigo dividir esse número inteiro por 3. Não é o caso do 25, porque se somar 2 mais 5 vai dar 7, e 7 não dá para dividir por 3. Tá? Então, o 3 também não funciona. Vamos para o 5. Na tabuada do 5 tem o 25. Então, vamos colocar o 5 aqui. 25 dividido por 5 vai dar 5. E aqui eu cheguei no número primo. Nota que o número 5 está aqui na lista de primos. Quando eu chego no número primo, eu sou obrigado a repetir ele mesmo, porque não tem outro valor que vai dividir o 5 além do próprio 5, e vai dar 1. Então, a fatoração aqui do 400 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Se a gente multiplicar esses valores aqui, o resultado obrigatoriamente tem que ser 400. Se o resultado não for 400, significa que a nossa fatoração está errada. Então vamos explicar, começando de trás para frente. 5 vezes 5 vai dar 25, 25 vezes 2, 50, vezes 2, 100, vezes 2, 200, vezes 2, 400. Então a nossa fatoração está certinha. E como é que a gente vai resolver raiz quadrada de 400? Como isso aqui é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2, mas ele não aparece, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar duplinhas, vai juntar duplas. Quando a gente junta uma dupla, aqui ó, por exemplo, uma dupla, literalmente uma dupla de 2. A gente juntou uma dupla aqui. Eles vão se transformar em um só, eles vão sair de dentro da raiz. Então, ó, esses dois se transformam em um. Então, tem como juntar mais duplinhas aqui no meio, nessa fatoração? Tem. Tem mais uma dupla de 2 aqui, ó. Eles vão se transformar em mais um. Então, a cada dupla que eu tiro, eu coloco apenas um deles, ó. Uma dupla de número 2, coloquei apenas um. Outra dupla de número 2, coloquei apenas um. Tem mais dupla para juntar? Tem. O do número 5. Uma dupla de 5. Então, eu vou colocar um 5 aqui. E agora, olha que interessante. Se a gente multiplicar os valores que a gente acabou de tirar daqui, a gente vai obter o resultado da raiz quadrada de 400. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 vai dar 20. E a gente sabe que serve tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Agora vamos resolver a raiz quadrada de 128. Vamos pegar o 128 e vamos fatorar esse cara aqui. O 128 é um número par. Então, vamos dividir por 2. Metade de 128. Sempre que eu divido um número por 2, eu estou
partindo ele exatamente na metade. Então, metade de 128 vai dar 64. Posso dividir por 2 de novo. Metade de 64 vai dar 32. É par, vou dividir por 2 de novo. Eu utilizo o menor sempre a maior quantidade de vezes possível, né? Não vou utilizar até não dar mais. Então, metade de 32 é 16. Posso dividir por 2. Metade de 16, 8. Posso dividir por 2. Metade de 8, 4. Posso dividir por 2 de novo. Metade do número 4 é 2. E agora, o 2 é o número primo, ó, só pode ser ele mesmo que vai dar 1. A fatoração inteira deu apenas um número. Com apenas o número 2 eu consegui fatorar o número 128. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 128. Como é que funciona essa parte aqui? Vamos observar o seguinte, é uma raiz quadrada, então o índice é 2, então vou juntar de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, eu juntaria de 3 em 3. Raiz de índice 4, juntaria 4 elementos, juntaria quartetos. Se fosse raiz quinta, eu juntaria quintetos aqui, ó. A cada 5 termos eu juntaria ali e tiraria apenas 1. Como aqui é raiz quadrada, vamos juntar duplinhas. Uma dupla de 2 saiu aqui. Posso juntar mais dupla? Posso. Mais uma dupla de 2. Juntei, saiu mais um 2 aqui. Posso juntar mais uma dupla? Posso. Juntei mais uma dupla, saiu esse aqui. Posso juntar mais uma dupla? Não. Esse cara aqui está sozinho, não tem mais nenhum 2 para formar uma dupla com ele. Então, o que acontece com esse cara aqui? Esses que formaram dupla saíram da raiz. Esse que não consegue formar dupla permanece dentro da raiz. Como uma raiz quadrada, vai repetir a raiz quadrada aqui e vai colocar esse cara que sobrou aqui. Então, na verdade, raiz quadrada de 128 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Para ficar melhor isso aqui, a gente vai multiplicar o que está aqui fora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso aqui é 8 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui se chama simplificação de raízes. Tá? Isso aqui é bem importante, é bem interessante. Vocês vão utilizar isso aqui muito caso vocês quiserem fazer um vestibular para uma faculdade aí de respeito, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês sabem aonde me contactar, principalmente pelo WhatsApp, que é mais simples para a gente conversar, ok? Manda mensagem no privado e a gente conversa. Uma boa semana a todos aí e sempre estudem antes de fazer as atividades. Tenham calma, vocês têm uma semana para fazer. Eu posto na segunda, vocês me entregam na sexta. É simples. Quem tiver atividade atrasada, então começa a correr atrás para recuperar esse tempo perdido. Beleza? Ótima semana a todos. Até mais.